Gente! Alô Limoeiro, alô Pernambuco, Brasil, mundo! Este que vos fala, Geraldo Gomes, esta é a página Limoeiro, uma fonte de inspiração. E dando continuidade à série de vídeos, conheça a cidade e a história de Limoeiro, Pernambuco. E você é limoeirense e você conhece a história de Limoeiro? Alô, Limoeiro! Você sabe quem foi o doutor Pedro Luiz Napoleão Chernovis? Detalhe, não é limoeirense. Por acaso você sabe quem foi o doutor Guilherme Burcan? Também não é limoeirense. E você sabe quem foi o doutor Vicente Jerônimo Vanderlei? Este homem é o primeiro médico de Limoeiro. E é disso que eu vou falar, de história, falar da saúde de Limoeiro. Você sabe como está a saúde de Limoeiro? E nós estamos em 2024. E como funcionava a saúde em Limoeiro em 1824, em 1724. Então eu vou falar de história, vem comigo, compartilha o vídeo e leva Limoeiro para o mundo. Vem comigo, Limoeiro! Bem, gente, eu estou no Hospital José Fernandes Salsa e eu estou aqui em frente à maternidade de Limoeiro. Você é limoeirense? E você nasceu aqui na maternidade de Limoeiro? E detalhe, por que é que eu estou aqui? Você sabe como é que está a saúde em Limoeiro? E pessoas e mais pessoas reclamam da nossa saúde. Se não bastasse, para você que não estuda, o nosso hospital é de 1941. Foi o primeiro hospital de Limoeiro e em 1976 deixou de ser municipal e se transformou em regional. E Limoeiro não tem saúde. E pessoas e mais pessoas reclamam da saúde em Limoeiro. Porém, o que eu quero trazer você sabe como funcionou a saúde em Limoeiro, em Pernambuco e no Brasil? Você sabe como funcionava a saúde em Limoeiro lá em 1811, quando Limoeiro se tornou cidade? E em 1893, como funcionava a saúde em Limoeiro? E é disso que nós vamos falar. Vem comigo, é história, lembrando para você. O doutor Vicente Jerônimo de Vanderlei foi o primeiro médico em Limoeiro, isso por volta de 1860. E antes, como funcionava a saúde em Limoeiro? Você já se fez essa pergunta? E esse é Geraldo Gomes, para te mostrar, para te explicar o que foi Limoeiro. E detalhe, naquela época não havia saúde em Limoeiro. E hoje, a saúde em Limoeiro? Vem comigo, Limoeiro, compartilhe o vídeo. Bem, gente, e mata a saudade, toda a panorâmica aqui do Hospital de Limoeiro. E você lembra ali onde era a Casa de Saúde de Limoeiro? Hoje é o Hospital do Vale. E o que eu quero trazer para esse vídeo, para você saber que hoje os pobres de Limoeiro, 37 mil limoeirenses que estão sem cidadania, também não têm acesso à saúde. E lá por volta de 1780, 1800, 1850, como funcionava a saúde em Limoeiro? E aí você vai ter que procurar saber quem foi o doutor Guilherme Burcan, um médico inglês que em 1769 fez um livro chamado Medicina Doméstica, ou seja, seria Domestic Medicine, que foi traduzido para o português em 1788, e foi daí que os fazendeiros desta banda, eles tinham acesso a esse livro. E
Era daí que os fazendeiros, os poderosos, faziam uso da medicina, porque era um manual com remédios caseiros, etc. A pergunta: e os escravos e os pobres, de que maneira se tratavam se não tinham acesso a livros? E aí, se não bastasse, isso veio se popularizar a partir de 1840, quando no Brasil chegou um polonês que levou... À noite eu explico isso na live. E aqui no Brasil ele colocou o nome de Pedro Luiz Napoleão Chernoviz. E ele criou o Dicionário da Medicina Popular. E isso também só tinha acesso os que sabiam ler, os ricos. E em Limoeiro, como funcionava a medicina? Se não bastasse, nessa época em Limoeiro não havia médico. Havia uma única farmácia de um português, cujo na época dizia que era um charlatão, pois ele não era formado. Enfim, Limoeiro precisa conhecer Limoeiro e a história de Limoeiro. E o que eu quero aqui resumir com isso? Que Limoeiro precisa estudar, conhecer a situação da população limoeirense, pois Limoeiro foi grande, mas mesmo na época de sua grandiosidade, Limoeiro não tinha saúde, só havia saúde para os abastados. E hoje isso continua. Quem é que tem saúde? Quem é que tem acesso à saúde em Limoeiro? Aqueles os abastados, pois eles não fazem uso de hospitais públicos, eles fazem uso dos hospitais de primeiro mundo, de primeira linha, os hospitais privados e particulares, e o povo limoeirense continua padecendo. E aí, você, pelo menos naquela época, as pessoas tinham acesso a livro e estudavam os primeiros socorros de medicina. E hoje, como é que o povo limoeirense está estudando tudo isso? Detalhe, nunca esquece, o maior problema de saúde no Brasil chama-se educação. E em Limoeiro, esse problema se agrava. Não há saúde e não há educação. E o povo não lê. E este tem sido o meu trabalho. Falar da nossa história, falar do descaso daqueles que comandam a cidade referente ao povo limoeirense, e que cada um possa refletir sobre isso e estudar para que possamos fazer uma cidade humana, democrática, com saúde, educação, trabalho, água, enfim, direitos humanos para todos. E é isso, gente. À noite a aula continua. Até lá, um feixe de luz, somos o todo, gratidão. E não esquece, orgulho de ser limoeirense, gratidão, gratidão.